tema que é muito corriqueiro em vestibular, que cai em várias questões, é um assunto extremamente abordado nas mídias, né? Até pela discussão atual de questões ambientais e tudo mais, que seria o assunto ecologia. Dentro da biologia é um campo muito amplo, muito vasto, que vai ter por base a avaliação principalmente do estudo das interações, né? E quando a gente fala em interações, que tipo de interação a gente está falando? Interação entre seres vivos, entre o ser vivo e o ambiente, e ela acontece de várias formas distintas. Por conta disso, a ecologia ela prioriza essas análises em dois grandes campos de concentração, certo? Um desses campos de concentração nós chamamos de autoecologia. O que vem a ser a autoecologia? Seria o campo dessa ciência que tenta avaliar todos os processos fisiológicos, os processos individualizados de cada espécie. Por exemplo, se a gente pensar num jacaré, é como esse jacaré se alimenta, como esse jacaré ele consegue interagir no ambiente, quais os hábitos que ele vai apresentar. Ou seja, as características fisiológicas desse indivíduo, características exclusivamente desse indivíduo, dessa espécie, ok? Já um outro campo, uma outra área de concentração ainda dentro da ecologia, nós chamamos de cinecologia. O que é a cinecologia? Seria o estudo do contexto onde esse animal está inserido, certo? Se a gente estava avaliando, por exemplo, o jacaré, o que seria como a cinecologia entenderia, estudaria o jacaré? Não o indivíduo em si, mas as inter-relações que ele pode fazer, né? Os animais que vivem próximo a ele, o local onde ele vive, como ele interage com esses seres vivos, a temperatura do ambiente que é favorável à vida desse animal. Enfim, a gente avalia mais uma questão contextual, certo? Por conta disso, a ecologia ela se torna extremamente ampla e ela usa fenômenos, usa conceitos de várias áreas distintas. Tipo, ela consegue tirar conceitos da fisiologia, da genética, da evolução. Ela consegue fazer uma espécie de síntese de todos esses assuntos, né? E a partir dessa prática, a gente consegue criar conceitos específicos para a própria ecologia, que a gente consegue aplicar em várias áreas de estudo. Esses conceitos básicos são conceitos que a gente precisa dominar para que as questões não tragam tantos problemas para a gente numa prova de vestibular, numa prova de escola, enfim, né? E até para a gente entender melhor como é que funciona isso, trazendo para a nossa vida. Bom, vamos começar a falar desses conceitos de uma maneira bem mais assim específica, dentro de cada área do conceito. O primeiro conceito bem clássico que a gente utiliza dentro da ecologia seria o conceito de população. O que seria uma população? Em termos práticos, em termos conceituais clássicos, a gente pode dizer que população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma determinada área delimitada, né? Como assim, professor? Pode me explicar? É o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, a floresta amazônica, tá? Existem onças na floresta amazônica, ok? Se eu juntasse todas as onças da floresta amazônica, formaria a população de onças da Amazônia, né? Mas isso quer dizer que a gente só encontra onça na Amazônia? Obviamente que não. Se nós observarmos, existem onças em vários outros biomas. Por exemplo, tem onça da Mata Atlântica, né? E se a gente pegar a onça da Mata Atlântica é igual à onça da Amazônia? Provavelmente. A diferença seria que elas estão em áreas distintas, consequentemente elas têm interações distintas, né? Dentro daquela logística genética que essa espécie vai, digamos assim, contemplar. Ah, professor, então são onças diferentes? São onças que têm interações diferentes, vamos dizer assim, certo? Porém, quando a gente avalia as características de uma espécie, né, ela não tem somente a sua forma de alimentação. Ela tem alimentação, reprodução, ela tem estrutura tecidual, formas de fisiologia, o sistema circulatório dela é de um jeito, a história dela vai ser de outro jeito. Então, quando a gente avalia uma única espécie, ela tem um padrão, certo? Biológico, ok? E esse padrão biológico, ele é determinado principalmente pela estrutura genética que esses indivíduos podem apresentar. Então, se a gente avaliar o padrão genético desses indivíduos, muito provavelmente a onça da Amazônia e a onça da Mata Atlântica, elas podem ser muito semelhantes. Porém, elas formam populações distintas por conta das interações distintas que elas vão apresentar. Ok?
Então, vamos pensar da seguinte forma. Como é que eu consigo identificar, então, um padrão, certo? Genético de uma determinada onça para que eu chame aquilo de uma espécie? Como assim, professor? Eu não entendi. Queridos, é simplesmente de um caráter visual. Você olha uma onça e fala, isso aqui é uma onça. Né? Você olha, por exemplo, um coelho, você vai, isso aqui é um coelho. Agora, por acaso você saberia distinguir uma onça de um gato maracajá? De uma onça ah, de algum felino semelhante, certo? É difícil a gente fazer essa identificação, principalmente de uma natureza vulgar, de forma vulgar. É muito complicado. Então a ecologia ela busca conceitos lá da genética, por exemplo, ou conceitos evolutivos, para tentar, de uma forma mais simples, tentar identificar organismos que sejam considerados de mesma espécie. E como que isso se dá? Muito simples. Se você pegar um indivíduo, cruza com outro indivíduo, e nesse cruzamento, se a gente tem a formação de um descendente fértil, esse descendente fértil quer dizer que ele pode reproduzir. Ou seja, quer dizer que os indivíduos que foram cruzados para criar esses descendentes fértil são indivíduos que a gente pode considerar sendo de mesma espécie. Né? É uma forma mais simples da gente conseguir fazer essa identificação. Ah, então se eu cruzar, por exemplo, se fosse possível eu cruzar um cachorro com um gato e gerar um descendente fértil, eles seriam de mesma espécie? O problema é você conseguir fazer isso, certo? Não é tão simples assim. Em plantas, essa coisa pode ter algum tipo de divergência, certo? Mas na maioria dos animais, a prática acontece dessa forma, entende? Então, é muito comum a gente utilizar esse conceito básico, mais simples, para identificar o que é o indivíduo e se ele faz parte de uma população. Se numa área delimitada ele conseguir cruzar entre dois indivíduos e gerar um descendente fértil, pronto, a gente tem uma população. Certo? O problema, queridos, é que quando a gente avalia essa população, ela vai se dar por uma série de fatores evolutivos que atendem, certo, ao princípio da seleção natural, que fez com que essas características assimiladas ao longo dos anos evolutivos, fez com que aquele grupo de organismos que compõem aquela população, ela consiga interagir e sobreviver bem numa determinada área, certo? Se uma espécie ela tem recursos que permitam com que ela se mantenha bem naquela região que foi delimitada, nós podemos dizer que essa interação permite o aumento da densidade populacional numa determinada área. Vamos entender isso melhor. Eu posso dizer que a população de onças da Amazônia é muito grande? Cara, depende do nosso ponto de vista. Se nós compararmos com a população de onças que você encontra, por exemplo, na Caatinga, a população de onça da Amazônia é monstruosa, gigantesca, certo? Mas não posso utilizar o mesmo parâmetro para classificar, por exemplo, a população de onças da Amazônia e a população de onças do Pantanal, né? A gente pode visualizar de acordo com fatores que vão fazer uma espécie de controle populacional desses indivíduos na área onde ele tá atuando, vamos dizer assim. E que fatores seriam esses? Nós temos fatores de incremento em que eles aumentam uma determinada população, o número de uma população, e tem fatores que declinam, que reduzem a quantidade de indivíduos numa população. Né? São fatores que permitem o que nós chamamos de dinâmica populacional, o aumento e a redução dessa população gradativamente. Fatores que podem contribuir para o aumento de uma população seriam, por exemplo, a taxa de natalidade. O que seria a taxa de natalidade? Os cruzamentos que fazem com que indivíduos nasçam. Certo? Concorda que a população vai aumentar em função disso? Ok? Eu posso dizer a taxa de imigração. Está chegando indivíduos de outras áreas. Se eu pegar a população de onças da Amazônia, eu posso ter onças do Pantanal que migram para a Amazônia. Pode acontecer, certo? Não digo que frequentemente acontece, que acontece todos os dias, mas pode acontecer. E a população tende a aumentar. Aquela população que recebe aquele indivíduo, ela tende a aumentar, certo? Só que o aumento de uma população pode trazer consequências. Podem trazer danos ao ambiente como um todo. Porque você tem uma quantidade de recursos. Ah, Borges, o que é recurso? Recurso seria a quantidade de água, quantidade de abrigo, quantidade de comida, né? Espaço para aquele indivíduo ocupar.
Gente, se a população aumenta de maneira significativa, só que esses recursos vão faltar, vão se tornar escassos. Então, por mais trágico que seja, por mais estranho que seja a gente pensar dessa forma, existe a necessidade de terem fatores que vão limitar essa população, reduzir o tamanho dessa população, certo? Para tentar alcançar uma espécie de equilíbrio populacional. Nesse caso, que fatores seriam esses? Pô, é só a gente pensar um pouquinho. Se eu tenho a taxa de natalidade aumentando a população, concorda que alguns indivíduos morrem? E a taxa de mortalidade diminui essa população tentando levar um equilíbrio. Se nós pegarmos a taxa de imigração, eu posso dizer que a taxa de emigração, os indivíduos saindo, eles acabam mantendo esse equilíbrio. Isso gera um equilíbrio populacional que é quantificado pela densidade populacional. Como assim a densidade populacional? A quantidade de indivíduos em função da área que eles ocupam. Eu não posso dizer que a quantidade de onças da Amazônia ela vai ser infinitamente maior do que a quantidade de onças do Pantanal se relacionarmos em função da densidade. Que densidade é um índice de proporcionalidade. Tá certo? É a proporção e não simplesmente um valor numérico, um quantitativo simples. Tá ok? Esses fatores populacionais, queridos, eles acabam conflitando ou, na verdade, participando de um ambiente. Por quê? Eu posso dizer que tem uma única população numa determinada área? Não. Eu posso dizer que a onça está sozinha? Não, até porque senão ela morreria. Né? O que eu posso pensar é o seguinte: eu tenho a população de onças de uma área, mas eu posso ter várias outras populações onde esses fatores se aplicam, certo? Onde eu vou ter a natalidade da população de onça, eu tenho a natalidade da população de jacaré, a natalidade da população de araras, assim como eu tenho a mortalidade de cada um deles, imigração, emigração, ou seja, eu tenho várias populações numa mesma área, que cada uma delas vão ter esses fatores que vão tentar manter um equilíbrio populacional, certo? Porém, se nós formos avaliar toda a região, certo? E levantar as populações que eu vou encontrar nessa própria região, eu tenho várias populações diferentes que definem um novo conceito. O outro conceito básico de ecologia. Que conceito é esse? O conceito de comunidade. Né? Comunidade é o conjunto de indivíduos de populações distintas, certo? Lembrando que população é em função de uma área delimitada. Conjunto de populações distintas que participam, que ocupam uma mesma área simultaneamente. Né? Então, essa comunidade, obviamente, queridos, que eu vou ter vários indivíduos distintos que é inevitável que eles comecem a interagir entre si. É inevitável. Se você pegar, por exemplo, uma onça e ela estiver olhando, por exemplo, uma capivara, não vai ter interação? Óbvio que vai. A questão é qual a qualidade, qual o teor dessa interação. Certo? E essa interação também implica na obtenção de recursos. Por conta disso, essas interações populacionais podem levar a um terceiro conceito que a gente está avaliando, que seria o conceito de ecossistema ou sistemas ecológicos. Como funcionam esses sistemas ecológicos? Existem espécies que são espécies predadoras, existem espécies que são espécies herbívoras, né? Existem espécies produtoras, e esses indivíduos, quando em conjunto, eles conseguem fazer uma espécie de relação entre eles e que vai levar ao equilíbrio biológico nessa área, que é o que nós chamamos de ecossistema. Só que para que esse equilíbrio acontecer de maneira sistemática, existem fatores que vão contribuir para essa atividade. Como, por exemplo, se nós pegarmos a população de capivaras, por exemplo, que a gente está utilizando aqui como exemplo, a população de capivaras ela precisa de água, ela precisa de uma temperatura favorável, ela precisa de um espaço, ou seja, água, temperatura e espaço, certo? Vamos colocar relevo, são fatores que vão permitir ou não que essa capivara consiga habitar esse local. Se essa capivara consegue habitar esse local em função desses fatores, nós dizemos que ela chegou numa espécie de equilíbrio nesse local. Porém, eu tenho que avaliar e qualificar esses fatores. É por conta disso que um ecossistema ele sempre vai ser formado por basicamente dois fatores.
O fator biológico, que é o ser vivo em si, que está fazendo essa interação, né? E o fator abiótico, certo? Que seriam esses fatores não vivos que contribuem para a manutenção desse organismo nessa área. Temperatura, relevo, pressão, umidade, espaço. Se você pegar esses fatores abióticos e associá-los aos fatores bióticos e coloca uma ponte entre esses dois, uma palavrinha chamada de evolução, que vai permitir com que esses indivíduos sobrevivam nessa área, essa interação vai permitir o surgimento desses ecossistemas, no modo geral. Ah, professor, então o ecossistema é uma coisa monstruosa, gigantesca? Não, cara. Um jardim em casa pode ser um ecossistema, né? Quando se você pegar, por exemplo, plantando feijãozinho, e esse feijãozinho no algodão, você coloca água ali, você pega alguns insetos e coloca nesse bolo, você está criando um pequeno ecossistema. Então, não é um ecossistema não necessariamente vai ser algo extremamente monstruoso. Você precisa ter um equilíbrio, o que é difícil demais de alcançar esse equilíbrio, ok? Você pode ter um ecossistema dentro de um aquário, simples, em casa, né? O que é extremamente complexo de manutenção, mas porém você consegue manter um equilíbrio ali, meio que artificial, mas consegue manter esse ecossistema. Mas quando a gente projeta esse ecossistema para os grandes ambientes naturais, ambientes de beleza cênica, digamos assim, que seria aquela coisa mais ampla, aí sim a gente consegue visualizar de forma diferente a interação e o compartilhamento de recursos. E aí merece um parênteses para um outro conceito bem mais interessante. O conceito de bioma. O que é um bioma? Biomas seriam grandes ecossistemas que permitem um compartilhamento de recursos e as comunidades que vivem nesses locais, elas conseguem interagir com esses recursos, criando verdadeiras pontes de relações entre elas, que normalmente são relações específicas dessa área extensa, criando o que nós chamamos de bioma, né? Um exemplo de biomas que a gente pode visualizar seria o bioma Mata Atlântica, que é gigantesco, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, bioma campo, certo? Savana. Existem vários tipos de biomas cujas interações são muito específicas e atreladas aos fatores abióticos que permitiram aquelas interações. Tá ok? Se nós viermos avaliar, digamos o seguinte, eu posso dizer que a Mata Atlântica ela se estende ao longo do litoral, vai da região sul até o nordeste. Você tem uma Mata Atlântica bem diversa. Vamos pensar comigo assim. Perdão. Se essa Mata Atlântica ela se estende do sul até o nordeste, né, as espécies que ocupam toda essa extensão são as mesmas? Talvez você encontre, né? Só que existem espécies também que são limitadas em função dos fatores abióticos das áreas em que a gente está em avaliação. Por exemplo, é sabido por todos que a temperatura no Rio Grande do Sul, a temperatura na região sul é mais fria, bem mais fria do que a temperatura na região norte, no nordeste, perdão. Então, as espécies que sobrevivem no sul não necessariamente vão conseguir se manter bem no nordeste. Mas por que elas ainda são classificadas como Mata Atlântica? Pelo compartilhamento do mesmo recurso principal, que é a brisa do Oceano Atlântico, certo? A brisa do Oceano Atlântico ocupa toda essa área e permite uma hidratação específica ao longo dessa área, criando a Mata Atlântica, certo? Bem, os fatores são os mesmos, os fatores bióticos que a gente encontra em toda a extensão da Mata Atlântica são os mesmos? Não são, mas são orientados pelo mesmo recurso base, que é o que a gente consegue visualizar ao longo dessa extensão. O mesmo acontece com a maioria dos biomas, né? Biomas desérticos, a gente consegue visualizar uma baixa diversidade. Por quê? Porque são poucos os organismos que conseguem suportar a restrição de recursos imposta a esse bioma desértico, que pode ser uma restrição hídrica, certo? Pode ser uma restrição térmica. A gente sabe de vários formatos de restrições distintos que mantém o deserto com uma baixa diversidade, certo? E essa avaliação de baixa diversidade acaba fazendo com que muita gente acredita que o deserto ele não é um bioma. Não, existem vários grupos de seres vivos que ocupam aquela área.
Só que são grupos de seres vivos que conseguem resistir àquele tipo de interação. Né? Num conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho mais à frente, graças a uma coisa chamada de potencial biótico, que é a sua capacidade de resistir a vários ambientes diferentes, né? A sua capacidade de interação nesses ambientes. Ou seja, os biomas, eles são distintos, certo? Pela variação dos recursos e principalmente pelo tipo de compartilhamento de recursos. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma extensão biomática significativa. A gente tem a floresta amazônica, o cerrado, caatinga, Pantanal, Mata Atlântica. Então, a diversidade de biomas que tem no Brasil, que é um país praticamente continental, gigantesco, acaba fazendo com que a gente tenha uma pluralidade de biodiversidade também significativa. Né? Não é à toa que a gente consegue ver vários grupos de organismos interagindo de forma diferente, certo? E criando pontes de relação entre os distintos biomas que a gente consegue visualizar. Beleza? E isso acaba fazendo surgir uma nova forma de interação. Uma forma de interação um pouquinho mais complexa e que leva a um conceito de interconexão. Vamos avaliar com calma esse conceito da seguinte forma. Vamos pegar aqui um pouquinho, vou trazer. Então, meus amigos, vamos lá. Quando a gente pega aqui esse mapinha que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente consegue visualizar o seguinte. Há uma diversidade de biomas, em que nesses biomas que a gente consegue visualizar aqui ao longo de todo o mapa do Brasil, a gente consegue ver biomas como a floresta amazônica, aqui nessa área, a gente consegue ver a caatinga por aqui, o cerrado no meio do caminho, a gente consegue ver a Mata Atlântica. Então, existe toda uma diversidade biomática que a gente consegue visualizar, certo? Que mostra pra gente a diversidade de recursos que a gente consegue encontrar ao longo de toda a extensão do nosso país, certo? Porém, quando a gente faz uma avaliação, vamos trocar uma ideia a respeito do surgimento de alguns biomas aqui, de um específico, né? Que seria a Amazônia. O que acontece? Muitos pesquisadores acreditam que toda essa extensão aqui, ó, do Brasil como um todo, que contempla desde o Nordeste, a região Norte, isso tudo era um grande semiárido, né? Em que você tinha restrição de uma grande quantidade de água, e essa restrição limitava de maneira significativa as espécies que ocupavam esse lugar, como se fosse um deserto, certo? Quase um deserto, vamos colocar assim. Então o que acontece? Pesquisadores acreditam que, com o movimento de placas tectônicas, um grande rio se formou na inversão da angulação da placa da América do Sul. Naturalmente, que a placa da América do Sul, para alguns pesquisadores, ela simplesmente desaguava para o Pacífico, certo? Toda essa placa ela virava angulada um pouquinho para o lado de cá. Com o movimento de placas tectônicas lá do Círculo de Fogo, esse movimento ele fez com que a angulação trouxesse a água que estava depositada por aqui para esse caminho, certo? Desembocando no Oceano Atlântico. Nesse caso, aquele rio que corria para cá, ele começou a hidratar toda essa região amazônica, criando uma nova condição de fatores abióticos aqui, um ambiente totalmente hidratado. E essa contextualização de ambiente hidratado fez diversificar o tipo de espécie que a gente encontra agora, principalmente nessa área de ocupação do rio. Okay? Porém, esse lado aqui, ó, ele continuou limitado e principalmente com essa restrição hídrica, fazendo com que as espécies que aqui habitavam não eram espécies que a gente conseguiria encontrar aqui. Por quê? Porque o bioma mudou, o ambiente mudou, a seleção natural mudou, né? Fazendo com que aqui a gente consegue ver uma diversidade muito grande. Quando a gente avalia aqui, você consegue ver uma proliferação de organismos que eles têm muito mais recurso hídrico disponível, certo? Criando um bioma com uma grande exuberância, ou com um termo muito comum, a gente consegue visualizar nessa área uma grande riqueza, certo? E o que seria riqueza? A pluralidade de espécies que a gente consegue visualizar nessa área, ok? E essa grande riqueza, ela vem associada com uma baixa abundância,
E o que vem a ser essa abundância? Abundância nada mais é do que a quantidade de indivíduos por espécie. Por exemplo, eu posso ter 500 espécies diferentes, mas eu tenho vários grupinhos de populações pequenas, certo? Aumentando a quantidade de indivíduos, de espécies, porém poucos indivíduos por população. Algo diferente a gente consegue visualizar aqui nessa região, que essa região ela tem problemas de desidratação, certo? E esse problema de desidratação acaba fazendo com que poucos indivíduos resistam a esse local. Então, aqui a gente consegue ver uma baixa riqueza, ok? Porém, os poucos indivíduos, as poucas espécies que conseguem habitar esse local, eles conseguem ter muitos indivíduos por população, certo? Então, eu tenho uma alta abundância, certo? Diferente, eu vou botar abreviado aqui por causa do espaço somente, diferente do que acontece aqui na Amazônia, por exemplo. Porém, existe uma espéciezinha que eu vou até botar de uma outra cor aqui, que eu acho legal a gente entrar nessa discussão, vou botar um azulzinho, que seria uma espécie muito típica do Nordeste, que a galera chama de carnaúba. Carnaúba, cara, parece um coqueirinho, certo? É um coqueirinho que ele vai ocupar algumas regiões aqui assim, ó. Porém, o que acontece com esse coqueirinho? É uma planta que ela vai ter uma adaptação interessante. Ela consegue encontrar água em locais de muito estresse hídrico, né? Então você consegue visualizar, por exemplo, alguns locais em que você tem quase que oásis de carnaúba, e nesses locais há uma pequena diversidade por conta da própria carnaúba que consegue extrair água no local. Mas são locais bem espaçados, né? Uma areazinha num ponto, aí depois de alguns quilômetros ou algumas centenas de metros você encontra uma outrazinha ali e tal, no ambiente selvagem, obviamente. Fazendo com que você tenha uma abundância de carnaúbas, porém você tem uma quantidade pequena, certo? Em função desse estresse hídrico que a gente vai conseguir visualizar. O diferencial é o seguinte, concorda comigo que à medida que a gente vai se aproximando, da Amazônia, a hidratação intensifica, certo? E à medida que eu vou me afastando da Amazônia, a desidratação se intensifica. E vamos pensar com lógica, se a carnaúba ela consegue tirar água com facilidade de locais secos, o que vai acontecer em locais em que você tem uma grande concentração de água? Em tese, se a carnaúba consegue se manter nesses locais, a população de carnaúba tende a aumentar, porque a reprodução da carnaúba vai se manter intensa. Então, em áreas específicas, como por exemplo, nessa proximidade da Amazônia, o que acontece? Aqui a gente ainda consegue ver um monte de carnaúba à medida que a gente vai ficando mais próximo da Amazônia, certo? E aqui na Amazônia, a gente consegue ainda manter aquela diversidade que a gente está conhecendo, com algumas espécies já surgindo antes de ser, de fato, o bioma amazônico na sua plenitude. Então, o que acontece aqui? Eu consigo visualizar espécies de Amazônia nessa área e consigo visualizar ainda espécies de caatinga nessa área. E essa região aqui, queridos, vamos colocar aqui, vou botar em laranja. Essa região aqui, ó, a gente consegue ver uma região que seria uma região de interseção, onde a gente consegue visualizar a Amazônia em toda essa área aqui, ó, certo? E a gente consegue visualizar a Caatinga em toda essa extensão. Se aqui é a Amazônia, certo? E nesse espaço eu tenho a Caatinga, o que acontece? Essa área que está em laranja, que eu botei para vocês aqui, não seria uma área de transição, certo? Uma área em que eu consigo visualizar tanto espécies de Amazônia quanto espécies de Caatinga. Nesse caso, eu posso chamar essa área de ecótone. Alguns chamam ecótono, que é uma região extremamente densa em biodiversidade. Se você observar bem, aquela riqueza, ainda que baixa da Caatinga, a gente consegue visualizar aqui.
Aquela riqueza altíssima da Amazônia, a gente consegue visualizar aqui, certo? Então, se a gente consegue ver espécies tanto de Amazônia quanto de Caatinga ocupando o mesmo espaço, eu posso dizer que o ecótono ele é extremamente diverso, certo? Eu posso dizer que esse ecótono ele tem ainda um novo conceito interessante, que seria a espécie que ocupa uma determinada função na Amazônia, ela vai continuar desempenhando essa função, mas aqui na Caatinga eu vou ter uma espécie que vai ocupar aquela mesma função da Amazônia, só que é uma outra espécie, que quando chega aqui, elas começam a ocupar a mesma função, porém no mesmo ambiente, aumentando, por exemplo, a competição entre eles, certo? Isso acaba fazendo com que, nessas áreas específicas, né, a busca por recursos se torna extremamente intensa, muito ampla, o que dificulta, por exemplo, organismos que têm uma baixa capacidade de interação, certo? Nessa lógica, a gente consegue visualizar um conceito interessante. Vamos pensar aqui comigo rapidamente. Vocês já devem ter escutado falar num princípio chamado de princípio de exclusão de Gauss. E o que vem a ser esse princípio de exclusão de Gauss? Esse pesquisador, durante um tempo, ele falou o seguinte: meus queridos, Gauss dizia o seguinte: se você tiver dois grupos de indivíduos coabitando uma região, desempenhando a mesma função, função essa que você vai compreender comigo num termo chamado de nicho. E o que vem a ser esse nicho? Nicho é toda atividade que uma espécie consegue desempenhar na área onde ela está atuando, ok? Tanto que esse nicho ele pode ter vários formatos diferentes. Vamos pensar aqui comigo rapidamente. Vamos observar aqui. Eu posso dizer para vocês que o nicho, ele vai ser dividido em duas vertentes. Que vertentes seriam essas? Existe o nicho chamado de nicho potencial. O que é o nicho potencial? Nicho potencial é aquele que está impregnado no DNA do indivíduo. É aquele que está impregnado nas características evolutivas que o indivíduo conseguiu adquirir ao longo da sua vida. Ou seja, são informações ligadas à sua genética, ao seu DNA. Ou seja, ele não sofre variações simples, ele não consegue sofrer. Porém, existe uma forma de nicho, chamada de nicho efetivo, certo? E o que seria o nicho efetivo? Seria o nicho que, de fato, aquele indivíduo ele consegue modificar o que ele está fazendo naquele momento, ok? É o nicho que nós podemos dizer que esse cara ele é variável. Ah, professor, então não estou entendendo muito bem. O que seria esse bendito desse nicho? Espera aí. Olha para mim aqui. O nicho, ele consegue ser classificado como uma estrutura multidimensional. O que vem a ser um conceito multidimensional? Ele não vai priorizar o que o indivíduo está comendo, onde ele está vivendo, ele não vai priorizar um fator daquele indivíduo, certo? Isso aí fica lá para a autoecologia, certo? O que acontece? O nicho, ele consegue observar um indivíduo dentro de todas as faces de atuação que ele pode ter no meio. O que ele come, de quem é capaz de comê-lo, se ele tem hábito diurno, se ele tem hábito noturno, certo? E não necessariamente esse nicho ele vai ser desempenhado o tempo inteiro. Por isso que ele é dividido em duas faces. O nicho potencial e o nicho efetivo, né? Quando a gente pensa no nicho potencial invariável, é tudo aquilo que tu pode fazer. Quando a gente pensa no nicho efetivo variável, certo? Que pode ser variado, é porque você está desempenhando uma função num determinado momento. Eu gosto de usar um exemplo bem clássico para a gente entender isso. Se você for um self-service, certo? Toda a comida que está ali disponível você pode comer. Por quê? Porque você é capaz, de acordo com o seu padrão genético, a produzir enzimas que conseguem degradar todos aqueles alimentos que estão disponíveis. Ou seja, teu DNA permite com que você consiga consumir todos aqueles alimentos. Ok?
Nesse caso, eu posso dizer sim que tudo que está ali faz parte do teu nicho potencial. Ok? Mas aquilo que você pegou e colocou no seu prato, aquilo que você vai comer naquele momento, concorda que aquilo que você escolheu para comer, de acordo com as suas preferências, você vai de fato utilizar o seu nicho, ativar as enzimas? Então, na verdade, o nicho efetivo é o que você botou na comida, é o que você botou no seu prato, é o que você vai comer, certo? E isso acaba fazendo com que indivíduos eles consigam variar o nicho de acordo com o local onde ele está inserido, multiplicando sua capacidade de potencial biótico, certo? Bem, nesse caso, avaliando esse padrão de nicho, Gauss criou esse princípio de exclusão, né? E como que a gente consegue visualizar esse princípio de exclusão novamente? Vem aqui de novo comigo. Se nós voltarmos para cá, se liga no que acontece. Se eu tenho uma espécie, vamos colocar aqui a espécie A, ela ocupa essa área de atuação. Isso aqui representa o nicho dessa espécie A. Vou até botar aqui A. Se eu pegar uma espécie B, que vai ocupar o mesmo nicho, ó, isso aqui seria o que a espécie B é capaz de fazer. Concorda comigo que nesta área específica, aqui, ó, vai ter um momento de conflito entre a espécie A e a espécie B? Essa área aqui, ó, em que não há conflito, representa o nicho, certo? Que pode ser desempenhado sem que haja problemas. Porém, se eu tiver duas espécies onde, veja bem, essa seria o nicho da espécie C. E vamos colocar que esse aqui seria o nicho da espécie D. Concorda que a sobreposição é muito ampla, certo? E dificilmente essas espécies conseguiriam viver sem que tivesse um certo conflito de interesses entre eles. Ou seja, nesse caso, o que aconteceria entre a espécie C e a espécie D? Haveria um aumento significativo da competição. Competição por recursos. Que recursos? Inúmeros, certo? Mas essa competição, ela pode induzir o seguinte: existe os indivíduos que são vencedores, certo? E existem indivíduos que acabam perdendo a competição. Lembrando que a competição é ruim para todos os envolvidos. Para esses indivíduos perdedores, existem algumas possibilidades. E que possibilidades seriam essas? Para o indivíduo que perde, ele pode optar. Vamos colocar optar, é uma palavra muito forte. Mas ele pode fazer o seguinte: ele pode simplesmente migrar. Ir para uma outra área. Mas será que o nicho potencial dele, o DNA dele, permite com que ele consiga ir para outra área? Isso varia de um organismo para o outro. Uma outra possibilidade para esse perdedor seria a variação do seu nicho. Neste caso, qual nicho que pode ser variável? Ah, se está ruim comer maçã, eu vou comer pera, certo? E a última, ou talvez menos interessante, seria a extinção. Se não é possível conviver com essa espécie, a extinção acaba se tornando algo extremamente possível para esse indivíduo. Nesse caso, o princípio de exclusão de Gauss, ele acaba gerando esse tipo de possibilidade. Tudo bem? Nesses ecótones, eles são os únicos locais onde a gente consegue ver essa exclusão de Gauss. É claro que não. Isso pode acontecer em vários locais, porém, nos ecótones é muito mais comum, certo? Principalmente quando a gente observa todo a possibilidade de ocupação de nichos ao longo de todo o planeta. Porque a gente tem vários biomas diferentes, não são só os brasileiros, existe bioma tudo que é canto, certo? Compondo, inclusive, um outro conceito ecológico que a gente chama de conceito de biosfera, né? A biosfera contempla todos os biomas da Terra, certo? Que seriam os biomas, os fatores bióticos que ocupam os fatores abióticos da litosfera, certo? Enfim, seria um planeta como um todo. Gaia, vamos dizer assim, né?
E, sugestivamente, a gente consegue induzir dentro desse conceito as diferentes categorias, as diferentes características que cada bioma vai apresentar. E nessas categorias a gente consegue identificar, por exemplo, o famoso conceito de hábitat. E o que seria o hábitat? Hábitat nada mais é do que o local onde a espécie sofreu uma pressão seletiva para atuar naquele meio. Cuidado com esse termo de onde a espécie mora. Por quê? Eu não posso dizer que o zoológico é o hábitat do leão. Onde o leão surgiu? O local onde ele sobrevive de maneira selvagem, esse sim, eu posso dizer que seria a savana africana, certo? E na savana africana não foi o local onde ele conseguiu desenvolver o seu nicho potencial, porque ele sofreu um processo evolutivo que permitisse com que ele ocupasse esse meio. Tudo bem? Queridos, até aqui, tudo tranquilo? A gente vai trabalhar um pouquinho mais com ecologia, certo? Mas por enquanto eu queria que você dominasse bem esses conceitos básicos, ok? A gente vai ficando por aqui, que o vídeo já ficou bem longo, tá? Mas a gente volta com esse assunto em um determinado momento, ok? Beijos queridos, um abraço, né? Até a próxima.